Começa agora, leitura da Bíblia, com o pastor Galdino Júnior. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do pastor Galdino Júnior. Você está participando do nosso programa especial de leitura anual da Bíblia. Uma jornada de fé, crescimento e revelação da palavra de Deus. E esta ação é apoiada pela UCLA, Universidade Cristã, Conhecimento e Liderança Avançada, que acredita no poder transformador das Escrituras. Quer saber mais sobre a UCLA? O link está nos comentários. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo, compartilhar com alguém que também precisa ser edificado e está pronto para mergulhar na Bíblia e permitir que Deus fale com você a cada capítulo? Então vamos juntos nesta caminhada abençoada e continuando dia 76, vamos ler Juízes 6. E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente até eles subiam contra eles, e se acampavam contra eles, e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam com o seu gado e suas tendas, e vinham como locustas em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa da servidão. E vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes à minha voz. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graças aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti e te traga o meu presente, e coloque diante de ti. E ele disse: Aguardarei até que tu retornes. E Gideão entrou e preparou um cabrito, e bolos ázimos de 1 efa de farinha, pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela, e o trouxe para fora debaixo do carvalho e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos e coloca-os sobre esta rocha, e derrama o caldo. E ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos ázimos, e subiu fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: Ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e o chamou de Jeová Shalom. E até este dia ainda está em Ofra, dos abiesritas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse:
Toma um novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo do altar de Baal, que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele, e edifica um altar para o Senhor teu Deus no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortastes. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez segundo o Senhor lhe disse. E assim foi, porque como temia a casa do seu pai e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido, e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado, e o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros, quem fez esta coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens da cidade disseram a Joás, traz para fora o teu filho para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal, e porque cortou o arvoredo que estava junto dele. E Joás disse a todos que se levantaram contra ele, vós rogareis por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele enquanto ainda é manhã. Se ele for um Deus, que rogue a si mesmo, já que demoliram o seu altar. Por isso, naquele dia, ele chamou de Jerubaal, dizendo, que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Então, todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram, e atravessaram e acamparam no vale de Jezreel. Porém, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. E ele enviou mensageiros por todo Manassés, que também foi reunido após ele, e enviou mensageiros a Aser, e a Zebulon, e a Naphtali, e eles subiram para encontrá-los. E Gideão disse a Deus, se tu queres salvar Israel pela minha mão, como dissestes, eis que colocarei um velo de lã no chão, e se o orvalho estiver somente sobre o velo, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme dissestes. E assim foi. Pois levantou-se ele de manhã cedo, e espremeu o velo, e torcendo, removeu o orvalho do velo, uma tigela cheia de água. E Gideão disse a Deus, não se acenda a tua ira contra mim, e falarei só mais esta vez. Permita-me provar, rogo-te, só mais esta vez com um velo, que agora esteja seco somente sobre o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo. Glórias a Deus, concluímos a leitura de Juízes capítulo 6 e vamos para a reflexão. Juízes capítulo 6 apresenta Gideão, um homem comum, escondido e inseguro, chamado por Deus para libertar Israel dos midianitas. Apesar de se ver como o menor da sua família, Gideão é chamado de homem valente pelo Senhor, mostrando que Deus enxerga potencial onde nós vemos limitação. O capítulo também revela a paciência de Deus diante das dúvidas e pedidos de sinais de Gideão. Essa história nos ensina que o chamado divino não depende de nossa força, mas da presença dele conosco. Quando confiamos no que Deus diz, mesmo que nossas circunstâncias gritem o contrário, ele nos capacita a realizar obras maiores do que imaginamos. Deus te abençoe. Parabéns pelo dia 76 de leitura da Bíblia, alcançando 18,25% da palavra de Deus. Você já percorreu quase um quinto de toda a Escritura, e cada capítulo lido é uma vitória espiritual que fortalece sua fé e alicerça sua vida em Cristo. Essa caminhada não é apenas sobre números, mas sobre transformação. Deus está renovando sua mente, enchendo seu coração de esperança e preparando-o para viver promessas ainda maiores. Continue perseverando, pois quem se alimenta diariamente da palavra nunca anda vazio, mas caminha em vitória e propósito. Que Deus te abençoe. Até o próximo dia e até o próximo capítulo.